galera do 8º ano, aqui quem fala é a professora Tatiane Souza. Hoje a gente vai trabalhar, vamos falar um pouquinho na nossa aula de História sobre a Revolução Industrial. Esse assunto está lá no capítulo 3 do livro de vocês, tá? Então prestem bem atenção, é um assunto que pode cair, que vai cair na sua prova, também pode estar caindo no teu simulado. Porque qual é a ideia do simulado? O simulado vai cair tudo que está no seu livro. Então este assunto está no capítulo 3, então eu vim aqui hoje especialmente para dar essa aula maravilhosa para vocês aqui do 8º ano. Vocês sabem muito bem que vocês não estão de férias, né? Infelizmente a gente não pode estar se encontrando presencialmente na sala de aula, mas a gente tem uma maneira bem maravilhosa da gente chegar até o conhecimento, que agora é por aqui, à distância. Então vamos aqui vamos conhecer um pouco sobre a Revolução Industrial. Vamos lá? Então, bom, na nossa aula de hoje de História, a gente vai entender o porquê da Revolução Industrial surgir na Inglaterra. Quais são as fases da Revolução Industrial? Qual foi o século e o período que a Revolução Industrial surgiu? E qual é a consequência que ela vem trazer para a sociedade durante o século XIX e até o século XXI, que é o século que nós estamos vivendo hoje, né, no mundo contemporâneo? Quais são os benefícios que a Revolução Industrial também trouxe para nós aqui na sociedade contemporânea? Tá? Então vamos viajar um pouco para lá para o século XVIII na Inglaterra. Então vamos entender a definição de Revolução Industrial. Nós temos aqui a definição: mudança na forma de produzir os produtos. Porque quando o processo industrial começa a surgir lá no século XVIII na Inglaterra, essa maneira de trabalhar, de produzir os produtos artesanal passam a mudar, né? Porque começa a surgir uma ideia de manufatura aí, que a gente já vai entender o que é a manufatura, tá? Então nós temos aqui a mudança na forma de produzir os produtos da manufatura, que essa manufatura era a forma de eu produzir artesanalmente. Hoje em dia a gente ainda vê alguns artesãos produzindo de forma manualmente em casa os seus produtos, né? Exemplo aqui no Pará, o que a gente vê desde domingo lá na Praça da República? Vários artesãos expondo os produtos que eles produzem na casa deles no decorrer da semana. Então essa prática é a manufatura, tá bom? Então a da manufatura vai passar para a prática industrial, né? A produção deixa de ser artesanal com o surgimento da Revolução Industrial e passa a ser industrial, mas claro que não vai ser industrial de hoje para amanhã, né? Vai ser de forma mais lenta. Então nós temos aqui, com o surgimento da industrialização, nós temos a mudança na concepção de consumo, porque as pessoas começam a mudar a maneira de como consumir. Exemplo de nós hoje em dia, nós somos extremamente consumistas, porque essa mudança, desde quando começou a surgir o processo de Revolução Industrial, o burguês, que era o comerciante, ele também se preocupa com isso, na maneira de como eu vou fazer para que as pessoas consumam o que eu estou produzindo. Então nós vamos ter uma mudança na forma de consumo aí também. Temos também uma mudança na economia mundial, aí nós temos o surgimento o capitalismo, ele começa a surgir há muito tempo, no momento que começa a surgir a atividade comercial, o capitalismo ele surge neste momento, mas com o processo industrial ele fica muito mais evidente, tá bom? Então a mudança no mundo também da economia passa a mudar aí. E aonde foi que aconteceu, né? Primeiro no século XVIII, na Inglaterra. A Inglaterra ela é pioneira do processo industrial. Depois a gente vai entender o porquê que a Inglaterra ela foi primeira, tá? Depois desse processo se expande. Na segunda fase da Revolução Industrial, essa segunda fase já vai ser a saída da expansão industrial da Inglaterra para outros países e outros continentes. Então nós temos aqui as etapas das transformações produtivas. Como foi a mudança nessas etapas das transformações produtivas dentro da industrialização? Na primeira etapa dessa mudança nós temos a fase artesanal. E na fase artesanal nós não temos a divisão do trabalho, né? Não existe a divisão do trabalho aí. Nessa fase artesanal a ferramenta e o conhecimento é do trabalhador. Tá? A produção é feita em casa, então tudo que ele ganhava era para obter o lucro e o sustento da família dele. No caso da manufatura, que é o que a gente vai falar aqui, que é a segunda etapa da transformação de produção, nós temos já a divisão do trabalho aqui. Percebam-se bem que a diferença já começa aqui, ó. Que lá na fase artesanal nós não temos uma divisão de trabalho, não existe.
Nessa fase, na primeira fase de transformação, o trabalhador, ele é o dono do conhecimento, ele é o patrão dele mesmo. Já no caso da segunda fase da manufatura, nós já temos aqui o surgimento da divisão de trabalho, aqui, ó, tá? Já temos o aumento na produção, porque aqui na primeira fase eu não preciso, eu não sou obrigado a produzir várias quantidades de sapato, por exemplo. Mas na manufatura, na segunda fase, já tem um aumento de produção, porque nós temos uma divisão de trabalho aqui. Lembra-se que lá na primeira, a produção era feita em casa. Aqui na manufatura, a produção ela já começa a surgir em oficinas, né? E em grupos. Começa a surgir aqui a ideia de processo industrial. Já na terceira fase de transformação, nós temos aqui a maquinofatura, né? Nessa maquinofatura, nós já temos a mecanização dos produtos, né? As máquinas já são mais mecanizadas, a produção já é mais acelerada. Nós temos uma rígida divisão de trabalho. Começa a surgir aqui a ideia de a entrada e a saída do trabalho, e a fiscalização era tremenda em cima do trabalhador. Por quê? Devido a superprodução. Quanto mais eu produzir, mais eu vou obter lucro, né? Então, era essa a ideia aqui na maquinofatura. Nós também, a ferramenta é do patrão, e nós vamos ter a produção agora em fábricas, tá? Ou, hoje em dia, nós temos produções em indústrias. Então, se vocês perceberem, as etapas de transformações produtivas, vai desde a primeira até a terceira, uma é diferente da outra. E nessa terceira é a fase que nós vivemos hoje no mundo contemporâneo, certo? Então, nós temos aqui o capitalismo nessa terceira fase muito mais ampliando, tá? E agora nós vamos entender o porquê que a Inglaterra ela se torna pioneira no processo industrial, ou seja, a primeira nesse processo industrial. Primeiro porque a Inglaterra vai ter vários reis que vão governar juntamente com o parlamento, mesmo não querendo, né? A gente viu isso lá na Revolução Inglesa. Sabemos muito bem que vai haver vários conflitos entre parlamentos e alguns reis ingleses que eram absolutistas, né? E nós temos hoje em dia uma política na Inglaterra, uma política parlamentarista, onde temos um rei e um parlamento que governam junto. Porém, todos esses reis que vão governar a Inglaterra no início do século XV, século XVIII, né, vão ser reis que vão implantar leis, políticas públicas que vão beneficiar o acúmulo de capital inglês, porque a gente vai proporcionar futuramente a ideia de industrialização, o surgimento da industrialização lá, porque eu tenho a Inglaterra nesse momento com leis e políticas públicas que favoreciam o processo industrial. Primeiro, nós vamos ter acúmulo de capital. Sabemos muito bem que os ingleses se lançam ao mar tardiamente durante o processo da expansão marítima, né? Então, o que eles vão fazer? Eles vão praticar muito o ato de pirataria, eles vão ficar em alto mar, esperando as embarcações da Espanha vir, e eles acabavam saqueando essas embarcações que vinham repletas de ouro e prata. Tá? Então vamos acabar obtendo aí com essa prática de pirateria o acúmulo de capital. Nós vamos ter também a supremacia marítima, a maior exército, né, voltado para o mar, pertencia de fato à Inglaterra, né? Tinha uma marinha extremamente rica e poderosa neste período. E até os dias de hoje continua sendo assim. Os reis também, naquele período, vai haver o processo de encrosenes. O que era o encrosenes? Era o cercamento, né? Essas terras que eram de uso comunal passa a ser de uso coletivo e comunal ao mesmo tempo. Essas terras eram utilizadas para cultivos de produtos agrícolas. Com o processo de cercamento, com os enclosures, ela deixa de ser voltado para o cultivo agrícola e passa a ser utilizado a criação de ovelhas, porque nós temos neste momento o surgimento da fábrica Tecton, que é a fábrica de tecido surgindo aí na Inglaterra. Então, com esse processo de cercamento, nós vamos ter muitos camponeses migrando do campo, porque eles vão perder suas terras, vão perder o seu trabalho no campo e vão migrar para os centros urbanos ingleses, principalmente Londres. Então, com isso, nós vamos ter uma outra característica que vai favorecer o processo industrial na Inglaterra,
a disponibilidade de mão de obra que vai surgir neste período. E também a Inglaterra tinha um solo rico em minério e carvão, que futuramente vai ser muito importante essa matéria-prima para o surgimento da fábrica e de máquinas a vapores, como nós vamos ter os trens, né? Nós vamos ter aí os barcos a vapor. O Titanic era exemplo, era um barco a vapor, era um navio a vapor, tá? Então passa a ser muito utilizado nesse período. Voltando aqui para nossa aula, nós vamos ter o quê? As inovações tecnológicas com esse processo industrial. E qual vai ser essas inovações tecnológicas? Nós vamos ter a máquina de fiar, tinha de uma só vez fiava 80 fios. Né? Nós temos um avanço aí nesse processo tecnológico no setor têxtil. Também nós vamos ter a máquina a vapor, de James Walton, que ele acaba descobrindo esse processo da máquina a vapor aí. E depois nós vamos encontrar o TA mecânico, né? Que é antiga, logo os primeiros eram bem manual, precisava da ajuda humana para poder produzir o produto, o tecido, mas quando começa o avanço da tecnologia voltada para a mecânica, nós vamos ter aí de fato essa máquina já não vai precisar tanto da ajuda humana. O interessante é que eu quero que vocês percebam é que com o avanço vão surgir muitos avanços tecnológicos no processo industrial, e a burguesia também e o patrão, eles beneficiavam o conhecimento, porque é através do conhecimento que vão surgir várias invenções, como futuramente o telefone, né, os trens, e hoje, mas já no século XX, nós vamos ter o surgimento, quando eles descobrirem o petróleo, eles vão deixar de usar mais o carvão, vão deixar de usar mais o carvão com a descoberta do petróleo, eles vão utilizar aí mais o petróleo, passam a utilizar a eletricidade, porque eles vão descobrir também a eletricidade. Outra coisa muito interessante é que vão surgir até a fase de se mover, de se locomover nesse período, passa a sofrer um processo de modificação também durante a Revolução Industrial, porque nós vamos ter o surgimento dos carros, né? Essa aí já é a terceira fase da Revolução Industrial, os carros, aí o surgimento da Ford, né, da BMW e várias outras concessionárias de carro, indústrias de carro que surgem nesse período da terceira fase da Revolução Industrial aí. Em consequência disso, eu quero que vocês percebam o seguinte: com o surgimento da Revolução Industrial surge uma classe social que ela não existia. Qual é essa classe social? Bora parar para pensar um pouquinho. Vocês sabem que nós já falamos isso em sala de aula. Qual é essa classe social que surge com o processo da Revolução Industrial? Nós temos aí os proletariados, né? Os trabalhadores, porque até então, lá no período da Idade Média, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos lá o clero, a nobreza e os servos, que eram os camponeses. Com o processo industrial que surge, nós temos agora o trabalhador, surge essa classe de proletariado, né? Os que vão trabalhar nas fábricas. E como eram as condições desses trabalhadores dentro desse processo industrial aí? Qual vai ser as consequências da indústria para essa nova classe social que vai surgir? Tá? Vamos olhar aqui para o quadro. Então nós temos aqui, esses trabalhadores vão ter longas jornadas de trabalho, para 18 horas de jornada de trabalho. Eles não tinham direitos trabalhistas. A maioria dessas pessoas que trabalhavam nas fábricas, essas fábricas elas eram salubres, muitos passavam por as mulheres principalmente não eram separadas, os homens, todo mundo trabalhava junto, então existiam também muitas violências contra a mulher dentro da fábrica. As crianças que trabalhavam, porque existia o trabalho infantil, né, que trabalhavam nessas fábricas, elas utilizavam porque tinham as mãos pequeninas e elas podiam limpar as fábricas, e muitas das vezes elas perdiam, se acidentavam, perdiam a mão e não tinham nenhum direito e auxílio saúde, não eram indenizados nesse período. Então o que é que nós vamos perceber aí? Que as condições do trabalhador dentro da fábrica era precária. Nós temos aí um trabalhador que não tinha um salário fixo, ele recebia o que o patrão decidisse pagar. Então nós temos aí o que? Nós temos a exploração desse trabalhador, porque com o surgimento do processo industrial, vocês perceberam aqui nas fases das transformações do processo industrial, o trabalhador ele vai perder seu conhecimento. E como a sociedade passa a mudar agora, não está mais voltado para o campo. Agora com o processo industrial eu tenho que trabalhar para ganhar o meu dinheiro e manter o sustento da família.
que é por isso que trabalhavam, muitas das vezes, a maior parte eram as esposas, as crianças e a família toda trabalhando para poder garantir um sustento, e a maior parte, a maioria das vezes, o salário não dava para garantir o sustento do mês todo. As condições eram precárias, os bairros que vão surgir na Inglaterra durante esse século XVIII eram bairros igual favelas, não tinham saneamento básico. Muitas das vezes esse operário ele só tinha roupa mesmo, que era o uniforme que ele ia trabalhar na fábrica. Então, tudo isso vai gerar o quê? Vai surgir futuramente os movimentos que vão reivindicar essa situação do trabalhador. Os primeiros movimentos vão ser as classes, os movimentos de classe, e alguns trabalhadores começam a se organizar em motins para tentar discutir as condições financeiras que eles se encontravam, até mesmo as condições de trabalho que eles viviam dentro das fábricas, Então nós vamos ter aí um movimento de classe. Tem um filme que fica a dica para vocês assistirem, que ele é muito interessante, que é o Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Lá aparece muito bem. Esse filme ele é uma crítica ao processo industrial, tá? Fica a dica, muito bom vocês assistirem nesse período que vocês estão de quarentena, porque ele é uma crítica estilo comédia, não é chato, e vocês vão entender o filme depois de ver essa explicação e vão achar que é bem interessante, tá bom? Então nós temos aqui o outro movimento que surge aí, o ludismo. O ludismo era um movimento, quem era o pai do ludismo? O Ned Ludd, ele que vai dar a origem ao movimento. Este movimento, eles também são conhecidos como quebradores de máquinas, porque os trabalhadores começam a se revoltar neste momento e começam a quebrar as máquinas porque estavam perdendo o seu emprego para a máquina. Nós temos também aí, esse movimento não era só por causa que estavam perdendo emprego, mas para diminuir a jornada de trabalho, e vários outros direitos que eles começam a reivindicar nesse movimento. Porém, o movimento não era um movimento formado por intelectuais, não era um movimento bem organizado e planejado, por isso não vai ter muito sucesso. Com o decorrer do tempo, surge um outro movimento que é chamado de catismo. Este movimento, sim, é um movimento onde o catismo era um movimento feito por intelectuais, e eles começam a perceber que para eles poderem obter alguns direitos trabalhistas, eles tinham que inserir dentro da política, porque sem a política eles não iam conseguir. Então foram com alguns membros do catismo, resolveram competir em eleições, fazer parte da política, ter voz dentro do parlamento inglês, e aí eles vão, de fato, esse movimento ele vai conquistar várias leis neste período, Era um movimento muito mais planejado. Então eles vão conseguir a diminuição de jornada de trabalho, eles vão conseguir tirar as mulheres, era proibido as mulheres trabalharem em minas, porque as mulheres trabalhavam também nas minas de ouro nesse período, tá? O trabalho infantil passa a ser proibido, começa a surgir aí uma ideia essas começam a ser as primeiras leis trabalhistas que este movimento catista vão conseguir. Nós temos aí, dentro do movimento, um valor fixo de salário, tá? Então vão ser lentamente. É com a ideia do catismo que futuramente começa a surgir a ideia de sindicato. Se nós temos os sindicatos trabalhistas hoje no mundo contemporâneo, foi porque aqui no século XVIII, século XIX e século XX também, muitos desses movimentos começam a buscar esses direitos trabalhistas. É por isso que existe a carteira de trabalho hoje. Hoje em dia a jornada de trabalho é 8, mas existe também jornada de trabalho de 6. Olha como diminuiu, de 18 horas foi para 12 horas e agora tem jornada de trabalho de 8 horas. Então isso tudo foi conquista, tá? Todas essas leis trabalhistas que existem hoje foi conquista de movimentos que surgiram durante o século XIX e XX. Com o processo de industrialização. Então esses movimentos surgem para garantir o sustento do trabalhador. Eles também vão conseguir a ideia de férias e descanso no final de semana, porque na realidade não existiu descanso aí. O interessante é a gente perceber e como é que fica o papel da mulher nessa situação. Vai existir também dentro do movimento catista um movimento feminino, onde esse movimento feminino lutava contra a diferença de salário e a diferença de trabalho entre homens e mulheres dentro da fábrica. Então elas vão lutar para obter os mesmos direitos, e essa luta continua até os dias de hoje, tá?
Aqui terminou nossa aula de Revolução Industrial. Gente, dá uma lida no material de vocês, porque esse assunto vai cair na sua prova também. Tchau, tchau e até nossa próxima aula.